Fala galera, tudo bem? Olha só, o professor vai ser bem objetivo nessa aula aqui para vocês, que é sobre os índios no Brasil antes, né, da chegada dos portugueses e depois, né? Primeira coisa que tu tem que entender nessa aula, gurizada, é o seguinte: a primeira tribo a entrar em contato com os portugueses são os tupis, tá? Então vamos lá, não esqueça disso, tá? Índios do Brasil, tá? Os primeiros habitantes, né? Galera, bom, primeira coisa a gente tem que entender da onde vêm os índios, né? A essência, né? A descendência dos índios, tá? Já havia evidência da humanidade, de presença, né? Dos homens sapiens, homens erectos, enfim, tá? Na América, e eles se estabeleceram aqui, então, há mais de 10 mil anos atrás. E aí, galera, a prova viva disso é na Lagoa Santa. O prof tá meio rouco agora, tá? É na Lagoa Santa, ou seja, em Minas Gerais, tá? Que é a Luísa. Aí tá a imagem dela. Outra coisa, galera. Sambaquis é outra evidência, outra característica, outra prova do que já existia, né? Os homens ali no litoral brasileiro, tá? Então, o sambaquis, o que significa? Essas rochas aqui, ó, essas conchas aqui, ó, tá? Que ficou como imagem, né? Como a herança deixada pelos nossos ancestrais. Fechou? Beleza? Agora, seguinte, como era antes as tribos, né? As principais tribos, lembra que são troncos, né? Familiares, tá? Por exemplo, Tupi, Macro-G, Arawak e Caribe, tá? Caribe. Tá, bom, de repente eu pronunciei errado, mas são essas as principais. Mas para tua prova é Tupi, Macro-G e Arawak, tá? Tupi, galera, vem a árvore da família, a árvore familiar dos tupis, galera, são as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajaras e etc. Etc. Ô professor, tá maluco? Tá gaguejando? Então é o seguinte, são isso, essas evidências, né? Essas evidências não. Essas são as tribos derivadas da origem tupi. Então uma prova pode te cobrar aquela ali, né? Faz parte da família tupi. Então, Tamoio, Guarani, Tupiniquim e Tabajara. Lembrando que a videoaula de hoje a gente vai encontrar uma questão na nossa prova, tá? A aposta do prof tá aí no que o prof falou, tá? As tribos, as principais tribos, tá? Ó, Tupi, Guarani, Arawak e Caribe. Caruíbe, tá? A Tupi, Macro-G e Arawak e a outra ali, galera, são árvores familiares, tá? Então, por exemplo, da Tupi vai vir, né, a língua Tupi, os Tamoios, Guarani, Tupiniquim e Tabajara. Lembrando que os Tamoios vai ter uma grande revolta, que é a Confederação dos Tamoios, nós vamos trabalhar isso, tá? Bom, opa, deixa eu aumentar aqui. Como era a vida dos índios, tá? Era coletiva, não existia terra privada, todo mundo vivia numa área coletiva, era aceito pela tribo, quem era aceito vivia ali com eles, viviam em malocas, de 3 a 4 malocas, a maloca central, onde era feito reuniões, jogos. Como era dividido a atividade nas tribos, galera? Era por idade, sexo, tá? Por idade, sexo, tá? A idade, criança vai ter uma atividade comercial, de trabalho, o idoso vai ter uma atividade, a mulher uma e o homem outro, tá? Então, assim era dividido, tá? Em todas as tribos, tá bom? Macro G, galera, opa, peraí. Aonde vivia os tupis, tá? No litoral brasileiro, e foram os primeiros que entraram em contato. Pô, eu tô me perdendo aqui, mas
tá tudo certo. Entraram em contato com quem? Com os índios. Eles viviam no litoral brasileiro, tá? Do sudeste ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, no norte, no nordeste, tá? Mas sempre no litoral, tá? O macro G já é diferente, tá bom, galera? Bom, o macro G, quais vão ser a árvore, né? O tronco familiar deles? O Timbirá, Aimoré, Goiatacas, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo, tá? Mas é o seguinte, a prova gosta do Aimoré, Goiatacas, os Goiatacas, tá? E o Timbirá, a prova adora, tá? Esses aí. Bom, galera, vocês vão receber esse slide aí, fica atento à localização de cada um. Um é na região amazônica, outro é no mais centro, mais a região central, entre o norte, entre o sudeste e a região da Amazonas, tá? Então presta atenção nisso aí, cada um em qual localização que cada um vive, tá? Então, galera, não esqueça, macro G, tá bom? Fica no Planalto Central, destacavam os grupos ali que o prof falou, eles viviam de caças, raízes, tá? Viviam perto das margens córregas e rios, das margens dos rios, tá? Então, basicamente de coletas de frutas, raízes e caça, tá? Então, praticamente a agricultura da maioria das tribos era cultivar a mandioca. Alguns tinham umas características, como a do macro G, tá? Que é a Aimoré, Goiatacas, que vivem mais no interior e não próximo ao litoral, vão viver próximo às margens do rio, tá? E também vão viver de caça, coleta, essas coisas aí, tá bom? E o Caribe, né? Essa tribo, galera, essa tribo também, ela fica na região do Baixo Amazonas ali, e elas são consideradas, presta atenção, antropofógicas, praticam a antropofagia, tá? Que é se alimentar do seu inimigo, né? Capturou seu inimigo, eles têm a crença, né, na natureza, e eles acreditam que comendo o seu inimigo, tu vai manter vivo a força dos teus ancestrais, porque praticamente algum familiar teu, do teu antepassado, foi também devorado, né, em ritual sagrado pela outra tribo indígena. Não esqueça disso, tá bom? O Aruac, galera. Aruac, tá? Fica ali na região da Amazonas, tá? Também eram o que? O Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Essas eram as árvores familiares deles, tá? Então eles praticavam também o artesanato e a cerâmica. Viu a diferença da característica de cada um? A prova vai te cobrar isso, tá? Vamos voltar lá no Tupi, que eu quero ver aqui, ficou muito vago, tá? O Tupi. Bom, vou ler aqui para ti o slide, tá? Então, já falei ali quais são as árvores familiares, tá? Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolviam bem a coleta de frutos. Fechou? Tá? Então, litoral brasileiro, todo o litoral, tá? Do norte ao sul, porque aqui no sul, no Rio Grande do Sul, da onde o professor fala, vai acontecer as guerras guaraníticas, tá? Fechou? E sempre perto ao litoral. Agora, galera, vamos aonde? Vamos nas revoltas indígenas, tá? Galera, Confederação dos Tamoios. A gente fala muito na Confederação dos Tamoios no que, galera? Na questão da invasão francesa, tá? No Rio de Janeiro, ali, enfim, que os Tamoios eles não vão lutar a favor dos franceses, tá? Mas a Confederação dos Tamoios tem que estar atento que é uma união, tá, das tribos indígenas contra a resistência dos portugueses, tá? Então, galera, a Confederação dos Tamoios vai ser uma união das tribos Tupiniquins, Aimorés e Terminós, tá? Todos contra o domínio, né, e o contato ali com os portugueses que eles querem escravizar. Oxi, pera aí que tá dando problema aqui no aplicativo. Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão o prof não consegue. Galera, vocês vão ter esses tópicos aqui, então leia bastante, tá? Entre em contato com o Alan aí,
que ele vai tirar as dúvidas de vocês, ele vai me chamar, a gente vai conversar, tá? Eles viviam no litoral paulista sul-fluminense, ou seja, desde a Bertioga ao Cabo Frio, tá? A região é sudeste, tá? Já caiu essa questão na tua prova sobre as revoltas. Os portugueses, tá? Qual era a atitude dos portugueses, tá? A chegada dos portugueses, enfim, e tal, escravidão. Mas presta atenção que a prova da ESA gosta muito de personagem. Olha só que loucura. Que loucura isso aqui. Brás Cubas e o seu amigo João Ramildo, tá? Um dos responsáveis da capitania de São Vicente, tá? Brás Cubas e o seu amigo eram a favor da escravidão indígenas. Então, por isso que vai acontecer a Confederação do Equador, tá? E vai durar um bom tempo ali. Observação, o termo tamoio significa na língua tupi o significado do antepassado, tá? Então, fechou, galera? Vamos para a próxima revolta? Confederação dos Cariris, também conhecido como a Guerra dos Bárbaros. Se eu não me engano, foi essa que caiu, tá? As principais características dessa revolta, galera, é também contra o domínio, cara, do que, cara? Dos portugueses, sempre querendo escravizar, enfim, sempre essa questão, tá? A Confederação do Cariri é também conhecido como a Guerra dos Bárbaros, fechou? Agora, peraí, o prof vai achar que, que tá dando problema aqui, tá? Mas o prof pede desculpa. No Nordeste, tá? Então, a Confederação dos Tamoias no Sudeste, ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, e a Confederação dos Cariris é no Nordeste do país, tá? Eu acho muito difícil cair, mas a gente tem que estar preparado, tá? A Guerra dos Aimorés, também na região de Minas, Bahia, Espírito Santo, fechou? Então, presta atenção. A Guerra dos Aimorés, galera, é contra a presença dos bandeirantes, tá? Então, fica ligado nisso, tá bom? Deixa o prof tentar... a Batalha de Criacaré é uma batalha, a batalha mais importante, é uma batalha dentro da Revolta dos Cariris, tá bom? Pera aí, vamos que vamos. Tá, o prof não colocou aqui, mas é o seguinte, tem mais uma revolta, que é no sul, tá? Travou? Voltou. Que é no Rio Grande do Sul, que é a Guerra Guaranítica, tá? Então, é no Rio Grande do Sul. O que tu tem que entender nisso, cara? É por causa do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid vai ser um tratado entre Portugal e Espanha. Os índios da colônia, dos 7 povos das missões, que fica no interior do Rio Grande do Sul, São Gabriel, São Nicolau, eles não vão aceitar esse tratado, porque dentro do tratado está o seguinte, os 7 povos das missões passam para a Espanha, né, passa para Portugal, e a colônia de Sacramento, que é no lado de Montevidéu, dentro do Uruguai, um território português, passa para a Espanha, os 7 povos das missões passa para Portugal. Só que os índios jesuítas, principalmente os índios, detestam os portugueses, eles não entendem esse tratado e essa guerra vai durar por muito, muito tempo. Principal personagem das guerras guaraníticas nada mais é do que o Cepé Tiaraju, tá? Que é um índio, enfim, vai dizer essa terra é nossa, né? Enfim, fechou, galera? Então, essas são as principais características que tu tem que entender sobre a cultura indígena no Brasil. Vamos voltar lá, que é o que interessa para a prova, tá? Os antecedentes, não esqueça, tá? Que a Luísa, aonde foi encontrado a evidência dela pelos arqueólogos em Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? Tá ali a imagem dela. A ESA não bota muita imagem, né? E sambaquis, tá? Que são essas cabanas, não, essas cavernas aí que ficou há 9.000 anos atrás, também evidência do que, né, os homens sapiens sapiens, Homo erectus, estiveram aqui no Brasil e se estabeleceram no litoral brasileiro. Não esqueça língua tupi, os tupis, né? A árvore familiar deles, tamoio, guarani, tupiniquins
e Tabajaras e etc. Não esqueça, galera, que eles ficam no litoral brasileiro, do norte ao sul. Fechou? Tá? Macro G, galera, qual é a família deles? Goiatacas. Galera, Goiatacas, a prova adora Carijó e Timbira, tá? Bororó, enfim. Aonde eles ficam, tá, galera? Eles ficam na região do Planalto Central. Fechou? Caribi são os que praticam a antropofagia, tá? Aruac fica na região da Amazônia, tá? Então, fica ligado. Depois vem a Confederação dos Tamoios, Guerra dos Cariris, tá? Então, galera, fica aí um abraço para vocês. Sucesso na prova de vocês. O professor está à disposição. Qualquer dúvida, chama o Alan ou vai lá no Instagram do prof, @história toda. Não precisa nem seguir o prof, só manda um direct, te apresenta lá. Tamo junto, concurseiro blindado, é nós. Vamos botar essa farda, galera. Um abraço, tchau. Pera aí que o prof não consegue desligar. Vamos ver se o prof consegue desligar agora. Fechou. Oxi. Agora sim, galera.